Fala pessoal, hoje nós vamos comentar aqui sobre o fundo imobiliário GARI 11. Eu vou dar aqui uma análise completa com relação a gráfico, fundamentos, vou destrinchar aqui o caso desse fundo imobiliário de tijolo e colocar também um risco que eu considero oculto nesse fundo imobiliário que pode ali de fato trazer algum problema lá na frente. Então, sem mais delongas, vamos lá com a visão geral do fundo. Ele é um fundo que tem um valor patrimonial bem substancial. Ele tem distribuído dividendos por cota 8 centavos, tem 39 imóveis, ou seja, ele é bem diversificado com relação à sua quantidade de imóveis. Ele hoje está com um preço de cota de R$ 8,65 na data desse relatório aqui, um valor patrimonial de 9,10, ou seja, ele está negociando com um certo desconto, um múltiplo aqui de 0,95, tem 340 mil cotistas, o que é um número muito bom, e uma vacância de 0%, ou seja, ele não tem ninguém ali, não tem nenhum imóvel desses 39 aqui que estão sem locar. O prazo do aluguel, o alt aqui dele é de 12,6 anos, ele tem uma liquidez diária significativa aqui para a questão dos fundos imobiliários e o dividend yield dele é de 11,5% ao ano livre de impostos aqui, bem como a área de locação é de 512 mil metros quadrados. Então, basicamente aqui esses são os principais números que a gente tem nesse fundo aqui. E vamos ali com relação à questão da gestão ativa. Então, a gestora do fundo, que eu sempre gosto de ver isso com relação ao que a gente consegue esperar. Então, eles destacam aqui o aquecimento do mercado em transações de ativos reais nos segmentos logísticos e varejo. Eles colocam também que a equipe fica sempre atenta com as análises e ofertas que aparecem no quesito de venda e compra também dos ativos para aquisição das propriedades. E também eles sempre vêm ali com a questão de trazer um vínculo bacana entre comprador e vendedor e destacam aqui a questão do imóvel de Campinas, do Grupo Pão de Açúcar de Campinas, que teve ali os seus impactos na venda, que não tiveram avanços significativos em março, março de 2025. Eles também colocam que se tiver um progresso relevante nas negociações que estão em curso, eles vão manter o contato ali com o mercado e nós seremos informados. Esse ponto aqui, na verdade, já está um enrosco, já tem um bom tempo que eles falam disso, já tem um bom tempo que o Pão de Açúcar também fala disso, então é algo que a gente nem deve levar em consideração como core business da tese, porém, é uma gestora aqui que tem uma gestão bem ativa com relação aos seus imóveis, o que é algo bom, o que é algo positivo. Eu gosto desse tipo de gestão ativa no caso dos fundos imobiliários. Partindo aqui para a carteira de ativos do GARI 11, eles destacam aqui que eles têm 74% de renda urbana, 26% de logística, com uma geografia de imóveis aqui bem variada, bem dispersa. Então eles colocam 29% São Paulo, Rio Grande do Sul com 22%, Bahia com 10%, Mato Grosso com 7%, Mato Grosso do Sul com 5%, e o resto está espalhado aqui em outras regiões do país. Então eles têm aqui uma questão bem diversificada com relação a isso, e também com relação aos inquilinos, eles têm aqui um ponto bem interessante também, uma diversificação que eu considero até que é boa para isso, porque os inquilinos deles são de muita qualidade. Então nós temos Carrefour, Bate aqui, que vai ser o destaque desse vídeo, Mateus Mix, Grupo Pão de Açúcar, Air Liquid e Almanara, e também os contratos deles são contratos atípicos, o que dá uma segurança muito boa no caso dos aluguéis. Então eles destacam aqui também que eles têm presença em cidades estratégicas aqui do Brasil, que é o foco deles. Eles destacam São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia, Campo Grande, Cuiabá, Maringá, Boa Vista e também Maceió. E aqui você consegue ver o mapa do Brasil e a diversificação deles nesse cenário. Bom, um ponto importante que a gente tem que ver aqui é com relação ao tipo de indexador que os fundos imobiliários são negociados. Então todos aqui dele são negociados com o IPCA anual, né? A gente consegue ver aqui que todos têm o IPCA anual. A data de reajuste varia bastante, então aqui tem julho, tem também a parte de agosto, maio, janeiro, setembro, vai depender do contrato. E nós temos aqui também uma diversificação muito grande com relação a região, né? Então a gente consegue ver aqui que a região também é muito diversificada, e a questão da receita. Então eles têm aqui uma diversificação de receita muito interessante em quase todas as frentes, com exceção aqui do imóvel locado para o BAT, que representa 21,7% da receita do fundo. Então esse ponto aqui é um ponto que eu vou chamar a atenção de vocês. Eu peço que você fique até o final do vídeo para entender melhor isso e a gente entender quais são os possíveis
riscos que esse fundo pode trazer para o investidor. Bom, então eles colocam aqui a questão do resultado das receitas dela, o total de receitas dela, e para março de 2025, que é o último mês que a gente tem aqui, eles colocam aqui que foi 7,7 bi de logística, 5,4 de renda urbana, e também eles colocam aqui operações de CRI e também de renda fixa, que a gente nem tem que considerar quando a gente está comprando um fundo de tijolo, porém eles colocam aqui também. Então você consegue ver que é um fundo bem grande, que eles representam aqui com toda essa receita e com toda essa despesa. Aqui que eles colocaram que tem uma despesa financeira de 1,124 bi e também as despesas patrimoniais de 892 milhões, eles conseguem um dividend yield mensal de 0,96, que corresponde a 11,51 ao ano, isento de imposto de renda, que é um ponto bem satisfatório. É uma nota muito boa aqui para esse fundo com relação a isso daqui também. Bom, partindo agora para os locatários, a gente sempre tem que ver isso, porque os locatários eles são o que remuneram de fato o fundo, então a gente consegue ver como destaque positivo aqui, primeira questão do rating, eles têm um rating bem interessante, então aqui AAA, AA+, tem aqui a questão da Almanara que não está listado, porém tem uma representação bem pequena no fundo, e também o grupo Carrefour aqui que também tem o AAA, o rating AAA aqui nesse caso dos inquilinos. Então a gente consegue ver que esse ponto aqui do fundo é um ponto bem estável, ele não apresenta ali nenhum problema com relação à qualidade dos locatários, né? Então eles têm um ponto interessantíssimo aqui, e também o setor de atuação, em que pese tem aqui dois do varejo, né, que são do mesmo segmento, basicamente do segmento de supermercado, eles têm uma diversificação interessante aqui com relação a isso. Tem a parte da Almanara de alimentos, tem a parte do Carrefour, que é um varejo diferente desse daqui, né? Tem a parte de bens de consumo e tabaco aqui do BAT, e também gás industrial do Air Liquide. Bom, então vamos à questão, o problema de fato da tese, o que pode causar dor de cabeça aqui para a gestora e também para os cotistas. É o BAT Souza Cruz, que é o maior imóvel que o fundo tem, é um fundo que está alocado aqui para essa companhia, então vamos ver por quê. Primeiro de tudo, a gente sempre tem que levar em consideração a concentração do fundo, então como eu destaquei para vocês ali, o BAT ele tem aqui 21,7% de concentração nas receitas, e eles também têm um vencimento de aluguel para o dia 5/9 de 2027, ou seja, esse ponto aqui é um ponto que preocupa, porque ele tem uma concentração muito grande no percentual das suas receitas com esse contrato. E se tiver a quebra desse contrato, pode ter uma queda muito interessante com relação aos dividendos do fundo imobiliário. Ah, mas e se ele renovar? Tudo bem, ele pode renovar, porém, se ele renovar e ele tiver um poder de barganha nesse ponto aqui, ele consegue reduzir também os dividendos que serão pagos, porque ele pode negociar e pode pedir uma minoração, ou seja, ele pode pedir para o aluguel ser menor do que o valor que ele está pagando hoje. E por que que esse ponto ele me chama muito atenção com relação à questão de estar preso a esse imóvel? Porque se a gente for colocar aqui, a área bruta alocada ela tem 79.984 metros quadrados. O fundo tem participação em 100% desse imóvel, é um contrato atípico, está ocupado em 100%, e olha o tamanho do imóvel que eles estão locando, ou seja, não é aqui um imóvel que é fácil de locar para outra empresa. O que a gente consegue ver é que se, por exemplo, eles rescindirem ou pedirem a minoração disso, não é algo que de fato a gente vai ter o ponto de chegar e bater o martelo e falar assim, não, isso daqui vai ser locado rápido, porque esse negócio aqui não é qualquer empresa que vai querer locar 100% dessa área, por conta do imóvel ter uma particularidade muito grande, tanto do tamanho quanto da disposição geográfica que ele ocupa, o que pode trazer um problema muito grande para o fundo por conta da sua concentração de ter ali 21,7% da sua receita oriunda desse imóvel aqui, em que pese tem ali 39 imóveis locados, esse imóvel aqui, caso ele tenha uma rescisão do contrato ou uma renegociação do valor pago a título de aluguel, nós podemos ter um problema muito grande aqui com relação ao GARI 11. Bom, e com relação aos outros fundos de logística, em especial eu analiso até aqui ao ALZR11, os outros eu não vejo, não tenho conhecimento, então não posso falar. Com relação ao dividend yield que ele paga, ele só fica atrás do TGAR11, de resto ele consegue também remunerar bem aos seus acionistas com relação
ao quesito dividendos. Com um ponto de valor patrimonial, ele está praticamente no preço, né? Está com um desconto ali de 0,3 perante o valor patrimonial, ou seja, tem fundos aqui que estão mais baratos do mesmo segmento, e também a gente tem que ver a sua variação, ou seja, se ele é um fundo que está oscilando muito, então ele teve uma variação positiva aqui nos últimos 12 meses, no último ano, de 2,94%, o que é algo bom, é um fundo que está trazendo aqui bastante, a gente consegue ver aqui nos seus múltiplos. Então hoje ele está cotado por 8,75, pagando dividend yield de 11,88%, um valor patrimonial 0,3 de desconto ao seu valor justo e uma liquidez diária plenamente satisfatória. Com relação aos gráficos, eu sei que a gente não tem que comprar fundo imobiliário olhando para gráfico, porque a gente consegue ver que ele lateralizou bastante aqui nessa área, caiu bastante, né, naquela queda dos fundos imobiliários, e ele vem se recuperando, fazendo fundos mais altos do que o fundo anterior. Então aqui foi um fundo, aqui foi um fundo, aqui foi um fundo, aqui foi um fundo, aqui foi um fundo. Acredito que seja um fundo, na verdade, e ele sempre vai superando isso. Por quê? Porque tem bons fundamentos, só ali aquela questão daquele imóvel do Bato Souza Cruz que pode causar um problema para a gestora e também para os cotistas. Bom, pessoal, então vou ficando por aqui. Eu peço que você deixe seu like, seu favorito, que assista os outros vídeos que estão bem bacanas. Esse vídeo do Bradesco aqui tá bem bacana, o vídeo da Klabin também, da CEMIG, e a questão também aqui da recuperação judicial da Azul. Eu vou ficando por aqui. Eu peço seu like, se possível, meu favorito, e até mais.